Paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui e também para os irmãos que estão nos assistindo em casa. Vocês devem estar achando estranho que o pastor não está ministrando hoje, mas a gente resolveu dar uma folguinha para ele, que ele tem se sobrecarregado bastante. E eu quero primeiramente agradecer ao pastor e a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a palavra essa noite. Podem se sentar, irmãos. Não tem sido fácil, porque a gente viu as coisas mudando de uma hora para outra. Faz mais ou menos 4 meses que eu não subo aqui, tá meio estranho. E a gente precisa se adaptar, porque talvez as coisas nunca mais voltem a ser as mesmas. E durante todo esse tempo em que a gente ficou em casa, eu acredito que cada um dos irmãos aprendeu muitas coisas com Deus. Porque todos os dias Deus tem coisas novas para nos ensinar. E ainda mais no tempo onde a gente está tão desocupado e onde a nossa rotina mudou tanto, com certeza, se a gente tirar um tempo para Deus, Ele vai nos ensinar muito mais coisas. E eu acredito que muita gente que está aqui, e também os irmãos que estão assistindo, fizeram vários planos para 2020. Muitas promessas, muitas coisas que talvez você queria realizar, participar de um ministério novo na igreja, ou aprimorar o dom que Deus tem te dado, ou fazer um plano para arrumar um trabalho melhor, ou entrar na faculdade, enfim, todos os anos são cheios de planos para a gente. E alguns planos tiveram que ser adiados. Isso é muito frustrante, porque a gente planeja as coisas e às vezes não sai como a gente quer. E uma das coisas que Deus mais me ensinou durante todo esse tempo foi a confiar em Deus e a perseverar. E hoje eu queria trazer uma palavra focada nisso, sobre confiar em Deus, sobre perseverar. E às vezes a gente está procurando alguma coisa, a gente está passando por um momento de dificuldade, e fica tão difícil confiar e acreditar que nós somos capazes de sair disso. E Deus me deu um versículo que todos os dias eu repito para mim mesma, para poder continuar a minha caminhada com Cristo, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Eu vou ler na versão da NVI, porque foi a que mais se encaixou com a palavra. Está um pouco diferente na NTLH, mas não faz mal. É um versículo bem curto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo a gente pode absolutamente todas as coisas, se a gente acreditar e se a gente crer. Às vezes a gente não se sente capaz para conseguir, às vezes fica difícil vencer mais um dia, mas em Cristo a gente pode todas as coisas. E meditando nessa passagem, eu fiquei com a palavra perseverança na minha cabeça. O que é perseverar? O que é perseverança? Perseverança é confiar em Deus com paciência e a não desistir. Não desistir nunca, jamais. Não importa o obstáculo, não importa a dificuldade. Tem um versículo que eu achei que ilustra bastante isso, que está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 e 4, que diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O que faz com que a gente tenha perseverança é a nossa fé. Sem fé não tem como você confiar em Deus. E a fé vem a partir de ouvir a palavra. Quando a gente ouve a palavra, a gente começa a ter fé. E essa fé produz essa confiança enorme em Deus. A perseverança também faz com que a gente seja maduro espiritualmente. Então a gente consegue enxergar as coisas com mais maturidade e não falhar, não desistir no primeiro obstáculo. E pensando sobre isso, na Bíblia a gente conta vários personagens que confiaram em Deus, que acreditaram no poder de Deus, e com paciência, e que venceram, que conseguiram o que queriam e foram até o fim. E hoje a gente vai falar sobre 4 personagens que me chamaram muita atenção e que eu meditei durante muito tempo e que eu queria trazer para os irmãos. E a gente vai falar primeiro sobre Josué. Moisés era o grande líder do povo de Israel. Ele que guiou o povo até a terra prometida durante o deserto. Mas ele tinha um auxiliar, e o auxiliar dele se chamava Josué. Josué sempre foi um homem muito fiel a Deus, independente de ver o povo
indo contra Deus, praticando idolatria, cometendo pecados. Ele sempre foi muito fiel ao Senhor. E o que mais me chama a atenção na história de Josué é que ele tinha 40 anos quando o povo de Israel saiu do Egito. E ele esperou mais 40 anos para conseguir que o propósito de Deus fosse feito na vida dele, para ele conseguir guiar o povo, suceder Moisés. E a paciência de Josué me chama muita atenção, porque ele não desistiu, mesmo esperando tanto tempo. Às vezes a gente é tão impaciente, e às vezes Deus tem um plano na nossa vida, um propósito, e nunca chega, e a gente fica, Senhor, eu acho que eu vou desistir, porque já passou tanto tempo, será que é isso mesmo? Josué esperou 40 anos para que o chamado na vida dele fosse completo. E às vezes a gente é tão impaciente com Deus. A segunda coisa que me chama a atenção na história de Josué é que todo o tempo que passou durante esses 40 anos, ele usou para aprender com Moisés. Cada passo que ele dava com Moisés era um novo aprendizado. Ele foi um verdadeiro discípulo de quem ele estava seguindo junto nessa caminhada. Às vezes a gente está no processo de conseguir a nossa bênção e a gente está tão preocupado em chegar no final que a gente não consegue tirar proveito do que está no caminho. Às vezes a gente fica, Senhor, quando que o Senhor vai me levar para as nações? Quando que o Senhor vai me dar um novo trabalho? Ao invés da gente aprender com o trabalho que a gente está agora, ou, por exemplo, quando o Senhor vai me colocar numa faculdade, ao invés da gente aprender aonde a gente está, a gente sempre quer mais. Então, se você está buscando alguma coisa da parte de Deus, se você está buscando ser usado por Deus, aproveite o máximo de tempo que você tiver para aprender. E tenha paciência, porque pode passar 15, pode passar 20 anos. Se o Senhor prometeu alguma coisa na sua vida, se o Senhor te chamou para fazer alguma coisa, o Senhor vai cumprir. Independente do tempo, pode demorar um tempão, mas Deus vai cumprir. O segundo personagem que eu gostaria de falar é Ana. Para mim, Ana foi um dos maiores exemplos de fé e de confiança. Eucana, o marido de Ana, tinha 2 esposas, Penina e Ana. A Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos, ela era estéril. E, por causa disso, Penina humilhava a Ana. Penina criticava a Ana, colocava a Ana lá embaixo por ela não ter filhos. E mesmo em meio a tantas críticas e tantas vezes ela foi tentada a desistir, ela nunca se calou sobre o que ela queria com Deus. Ana podia ter falado, Senhor, eu vou desistir mesmo, eu estou sendo humilhada, para que eu vou tentar? Mas não, ela persistiu, ela continuou pedindo e chorando, e pedindo, mesmo sendo criticada e humilhada dentro da própria casa, ela continuou. E o primeiro ensinamento que a gente aprende com Ana é para a gente não desanimar perante as críticas, porque às vezes a gente tem um sonho e todo mundo diz que é impossível porque está longe da nossa realidade. Se você tem um sonho de viajar, mas você não tem dinheiro suficiente, ficam falando, mas você não tem dinheiro. Ou se você tem um sonho de cantar na igreja, ficam falando, mas você não sabe cantar. Ou se você tem um sonho de arrumar um trabalho melhor, mas você não tem bagagem o suficiente, você não tem capacidade. Sempre tentam fazer com que a gente desista. Mas Ana ensina para que a gente não desista perante as críticas. Porque se você tem um propósito, vai vir muita gente falar que talvez não seja aquilo. Mas não ouça a voz das pessoas, ouça a voz de Deus. Você não é o que as pessoas falam que você é o que Deus fala que você é. Então se agarre na sua identidade em Cristo, se agarre em quem Deus diz que você é. O segundo ensinamento é que depois de tanto pedir, depois de tanto que Ana pediu para Deus um filho, um dia ela estava no templo e ela chorou, falando, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Ele vai ser só do Senhor. Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas sem um propósito. A gente fala, Senhor, me dá tal coisa, mas para que você quer isso? Se Deus chegar para você e perguntar, por que você quer essa bênção, meu filho? O que você vai responder? Tudo que a gente pedir,
todas as coisas, precisa ter um propósito, precisa ser dedicado a Deus. Se você tem um sonho, ele precisa ser entregue a Deus. Se você quer ter uma profissão, ela precisa ser entregue e dedicada a Deus. Nós, como cristãos, precisamos dedicar toda a nossa vida a Deus. Então, se você tem um sonho, se você tem um propósito na sua vida, dedique ele a Deus. Agora a gente vai falar sobre um homem que é cheio de fé. E não é Abraão, é Jó. E Deus tirou absolutamente tudo de Jó. Família, amigos, ele perdeu amigos. E até a própria esposa dele falou, abandona esse Deus e morre. Por que você precisa disso se você está sofrendo? Então imagina você perder absolutamente todas as pessoas importantes para você e todos os seus bens, mas você mesmo assim confiar em Deus e não desistir. Jó questionou muitas coisas, mas em nenhum momento ele questionou a fidelidade de Deus, em nenhum momento ele questionou Deus. E muitas pessoas vão passar pela nossa vida, muitas pessoas importantes, muitas pessoas que vão fazer a diferença, que vão nos ensinar, mas no final das contas, é só a gente e Deus. Às vezes a gente coloca as pessoas acima de Deus e a gente fica dependente delas, como se só Deus não fosse suficiente. Mas só Deus é o suficiente para a gente conseguir vencer. Então, se você está perdendo amigos e perdendo pessoas importantes porque você está seguindo a Deus, não pare, não volte atrás, porque a sua caminhada vai ser completa apenas com Deus. A segunda coisa é que vale a pena ter paciência, porque mesmo depois de Jó ter perdido tudo, mas mesmo assim tendo confiado em Deus, ele foi muito mais abençoado. Então vale a pena a gente esperar, mesmo que a gente perca as coisas, porque Deus vai fazer o dobro daquilo que a gente espera. Deus vai dar o dobro. Se você perdeu alguma coisa, Deus vai te dar o dobro, o triplo daquilo que você perdeu. E o terceiro ensinamento com Jó é para que nós possamos ser gratos só por ter Deus na nossa vida. Às vezes, a gente não está sem dinheiro, às vezes a gente não tem muitos amigos, mas só o fato de Deus estar na nossa vida é motivo para a gente acordar e agradecer todos os dias. Só o fato por Deus ter nos dado o ar, só o fato por Deus ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui, a gente precisa ser grato. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho da provação, seja grato a Deus. O último, a gente vai falar sobre Neemias. Neemias tinha um propósito, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E no meio da missão dele, aconteceram várias coisas para tentar impedir com que isso acontecesse. Os inimigos dele tentaram intimidá-lo, tentaram parar ele. Ele teve que resolver problema entre os próprios judeus. Então, tiveram muito obstáculos, mas ele confiou em Deus. E, no final, o propósito dele foi cumprido. A missão que ele tinha, ele cumpriu. E o que mais me chama a atenção é o que ele diz em meio aos inimigos. As pessoas queriam meter medo nele para eles continuarem o trabalho. E Neemias diz, agora, ó Deus, aumente as minhas forças. Deus chama a gente para alguma coisa, e no primeiro obstáculo, no primeiro problema que aparece, a gente quer desistir. A gente fala, Senhor, se for para continuar assim, não dá. Olha o que está acontecendo, a gente já quer parar no primeiro obstáculo. Mas quando vir as dificuldades no que você está fazendo, a gente precisa pedir para que o Senhor aumente as nossas forças. Fala, Senhor, aumente as minhas forças para continuar. Porque tudo que a gente é, tudo que pertence a gente não é nosso, é de Deus. Se eu estou aqui agora trazendo essa mensagem, não é por causa de mim, é por causa do Espírito Santo e é por causa de Deus. Se você tem força para fazer o que Deus está pedindo, se você tem força para exercer um ministério, se você tem força para continuar na obra de Deus, não é porque você é capaz, mas é porque Deus te deu a oportunidade. Não é porque a gente tem forças o suficiente. Porque se a gente contar com a nossa força, a gente não consegue continuar.
Porque a gente é fraco, a gente é pecador. A gente tem que acordar todos os dias e falar: Senhor, me perdoa, porque eu não consigo caminhar sozinho. Senhor, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor para continuar. Eu dependo do Senhor para ir além. Eu dependo do Senhor para vencer essa batalha. Eu dependo do Senhor para estar aqui. Sem o Senhor eu não sou nada. O Senhor me dá força todos os dias. O Senhor me dá força para falar. O Senhor me dá força para pregar o Evangelho. O Senhor me dá força para ir até as pessoas e para falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. É o Senhor que dá força. Então pare de confiar nas suas forças. Pare de confiar naquilo que nas suas forças humanas. Porque não é isso que vai fazer com que você cumpra o seu propósito. Não é isso que vai fazer com que você cumpra o seu chamado. Não é isso que vai fazer com que você cumpra a sua missão. É as forças de Deus. É as forças de Deus. Então se agarre nas forças de Deus. Se agarre no Espírito Santo. Se agarre no poder de Deus. Porque é Ele que nos dá força para continuar. Eu queria agradecer a oportunidade. E que Deus abençoe a todos os irmãos.